Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo da bolsa Hello Kitty. Essa bolsa foi confeccionada na lã molê e ela ficou muito leve e macia. A aplicação da Hello Kitty pode ser substituída pela aplicação da sua preferência. Você pode estar utilizando a aplicação de uma boneca amigurumi ou até mesmo uma aplicação de flores. Fica muito linda e muito charmosa. Ela ficou com uma medida de 30 centímetros de altura por 26 de largura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo? Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando lã molê nas cores branco, a cor número 10, o pitaia 3182. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, marcadores e a gente vai precisar de uma Hello Kitty dessa e o link com o passo a passo dessa Hello Kitty eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essa bonequinha já está disponível, o passo a passo completo dela aqui no canal. Eu vou utilizar o mosquetão, mas ele é opcional. E esse aqui eu comprei o dourado porque eu não encontrei mosquetão pequeno branco. Mas se você encontrar um mosquetão bem pequenininho branco, fica ainda mais bonito. Eu vou utilizar o dourado. E nós vamos utilizar a agulha 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com a lã na cor pitaia e a gente vai iniciar fazendo pontinhos puff. Então, eu vou dar o nozinho inicial e eu vou fazer aqui 4 correntinhas. E essas 4 correntinhas são bem soltinhas. 1, 2, 3, 4. Então, só para iniciar, a gente faz a correntinha um pouco mais soltinha e eu vou voltar na primeira correntinha que eu fiz para iniciar. Vou laçar o meu fio, vou vir nessa correntinha, vou trazer a laçada e alongo. Laço, volto nessa mesma correntinha, trago a laçada e alongo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou passar por dentro de todas essas laçadas. Fecho esse ponto. Agora, aqui, eu tenho a correntinha que eu fiz para iniciar. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio e aqui, olha, bem entre a correntinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, as 4 correntinhas que eu fiz para iniciar e a gente tirando aqui, olha, tem o pontinho puff, assim. Eu vou entrar nesse espacinho entre o pontinho puff e as 4 correntinhas que eu faço para iniciar, bem aqui. Então, eu vou novamente fazer essa parte aqui com vocês, tá? Olha, fechei o meu pontinho puff. Fechei aqui o pontinho puff. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho, venho aqui, então, entre a correntinha e o ponto puff e alongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas. Laço meu fio e tiro todas essas laçadas de uma vez, fecho esse ponto.
ficando assim. Novamente, faço 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho e agora eu vou trabalhar aqui entre as correntinhas e o pontinho puff. Laço meu fio e alongo a laçada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço e tiro todas essas laçadas. Fecha esse ponto. E vai ficando assim, olha. 3 correntinhas, viro meu trabalho e entre a correntinha que eu acabei de fazer o pontinho puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, tiro todas de uma vez. E vai ficar dessa forma. Faço 3 correntinhas. Viro o trabalho e trabalho entre a correntinha e o pontinho puff. Laço meu fio e trago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas. Laço meu fio e tiro todas de uma vez. Fecho esse ponto. E vai ficando dessa forma. E a gente vai fazer assim, olha, a gente vai contar parzinho. Então, eu tenho 1, 2 parzinhos. Agora, eu vou fazer a outra parte aqui para ter o outro parzinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho e trabalho entre a correntinha e o pontinho puff, fazendo mais um ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, tiro todas de uma vez. Fecho esse ponto. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 parzinhos. Novamente, 1, 2, 3. Viro meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço, tiro todas de uma vez, fecho esse ponto. Eu vou fazer mais um pontinho puff com vocês e depois é só seguir fazendo até a gente ficar com um total de 18 parzinhos. A gente vai contar por par, assim, olha. 1, 2, 3. Então, são parzinhos. Eu vou ficar com 18 pares de pontinhos puff. Tá? Nessa direção, a gente conta 1, 2, 3, eu vou fazer mais um, e aí a gente faz dessa forma até ter 18 parzinhos de pontos puff, e se tiver ficado alguma dúvida, é só voltar o vídeo, ver como a gente faz e seguir fazendo. Então, eu vou fazer esse aqui, olha, bem devagar. 3 correntinhas, viro meu trabalho. E aqui, entre as correntinhas e o pontinho puff, eu vou fazer o pontinho puff. Eu alongo a laçada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes. Laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Fecho esse ponto e fica assim. Então, agora aqui, é só seguir fazendo e quando eu tiver 18 parzinhos de pontos puff, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui os 18 pares de pontinhos puff e agora a gente vai unir esse cordão de pontinhos puff. Então, eu vou alongar o meu fio. E aqui, olha só, nós vamos seguir a direção dos pontinhos. Então, a gente vai unir dessa forma. A laçadinha que eu tirei agora, que eu alonguei agora da agulha. E o nozinho inicial, encaixando aqui, olha, para fazer
a união dessa forma aqui. Então, o nozinho inicial e essa laçadinha vai ficar encaixadinho aqui, dando seguimento ao desenho da bolsa. A gente tem que se certificar de que eles não estão torcidos, que está todos do mesmo lado. E a gente faz dessa forma, nozinho inicial e a laçada que eu alonguei. Eu vou vir aqui, bem nesse primeiro que eu fiz, eu tenho as 3 correntinhas, dessa forma aqui. Eu vou vir na última correntinha aqui, olha. Bem aqui, e vou passar essa laçada aqui por dentro. Para ficar bem fixo aqui, eu vou pegar esse nozinho, essa sobrinha do nozinho inicial, e aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, eu vou vir aqui, olha, na última correntinha. Bem aqui. Passando bem pela correntinha, trago esse nozinho. Vejo se tá bem certinho, se tá dando seguimento ao desenho. Vejo se tá bem certinho. E agora aqui eu vou dar um nozinho. Então, eu vou puxar bem e vou fazer um nozinho aqui com essa sobrinha do nozinho inicial. Pronto, aqui ficou no lugar certinho. E agora aqui eu vou... Tá vendo? A união fica certinha. Deixa eu arrumar a iluminação aqui. Que o sol tá assim, ele esconde, depois ele volta. Aí aumenta a iluminação, depois diminui. Então, ficou assim. Agora aqui, eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou vir bem na alcinha do pontinho puff aqui da frente, ó. Tá vendo? Eu tenho o pontinho puff aqui da frente. Eu venho bem nessa alcinha. Vou mostrar de novo pra vocês. Aqui, eu passei o fio que eu alonguei, olha, bem na correntinha. Bem na correntinha do primeiro ponto. Passo a laçada pra cá. Ajusto bem ela. E faço 3 correntinhas. Assim. Agora, eu vou vir bem na alcinha do pontinho puff da frente. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Laço meu fio. E a gente vai trabalhar, então, nessas alcinhas aqui de trás, olha, dos pontinhos puff. Então, aqui, fiz o ponto baixíssimo, eu laço meu fio e eu venho para essa alcinha do próximo pontinho puff. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. E entre esse pontinho puff que eu acabei de fazer e o próximo, bem entre os 2 pontinhos puff, eu faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio e venho na alcinha. A gente vai fazer os pontinhos puff na alcinha. E aqui na alcinha eu faço um pontinho puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fecho esse pontinho. Novamente, olha. 1, 2, 3 correntinhas. Entre o pontinho puff que eu acabei de fazer e o próximo, bem no meio, entre os dois, eu faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio e venho na alcinha do pontinho puff. E aqui eu vou fazer mais um pontinho puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
tiro todas as laçadas, fecho esse ponto. E vai ficando assim. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Entre um pontinho puff que se formou agora, que eu acabei de fazer, e o próximo bem no meio, ponto baixíssimo. Agora, eu venho na alcinha do próximo pontinho puff. Laço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 laçadas. Tiro todas de uma vez, fecho esse pontinho. 1, 2, 3 correntinhas, entre o pontinho puff e o outro, ponto baixíssimo. Aqui eu laço, venho na alcinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, tiro todos de uma vez. Vai ficando assim. Aqui, gente, olha, eu vou fazer mais um com vocês, bem devagar, tá? Olha, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Entre um pontinho puff e o outro, esse que eu acabei de fazer, e o próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço meu fio e eu venho bem aqui, olha, na alcinha do próximo pontinho puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço e tiro todos de uma vez. E agora, gente, é só a gente fazer assim, dando a volta toda, até eu chegar nesse primeiro aqui, onde eu fiz a união. Aí eu volto com vocês pra gente fechar essa volta aqui, pra fazer esse último pontinho puff. E fechar essa volta aqui, tá? Eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar aqui no finalzinho, no último pontinho puff aqui, onde eu iniciei, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei aqui, olha, no pontinho puff que eu fiz para iniciar, tá? Esse é o primeiro pontinho puff, olha, o arremate tá aqui. Esse foi o pontinho puff que eu fiz para iniciar. Então, aqui, ele não tem aquela alcinha, ele tem a correntinha, porque foi aqui que eu iniciei. Então, aqui, nesse último, eu vou laçar o fio e vou fazer o pontinho puff na correntinha para dar certinho aqui, olha, os 3, então tá faltando um, são 3 pontinhos puff, 3, e aqui tá faltando um, então eu vou completar esse aqui, fazendo o pontinho puff na correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, tiro todas as laçadas, concluo esse ponto. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou concluir essa volta fazendo ponto baixíssimo, olha, aqui, entre esses 2 pontos puff. E essa parte, então, fica assim. Agora, ficou completo. E agora, eu tenho aqui, olha, essas correntinhas que se formaram aqui embaixo. E agora, a gente vai trabalhar em todas essas correntinhas. No total, eu fiquei com 18 correntinhas aqui embaixo, eu tenho 18 pontinhos puff. Então, agora, eu vou vir para essa correntinha e eu vou fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, tomando cuidado pra gente não desmanchar o pontinho puff. Se a gente passar a agulha aqui, pode ser que puxe o fiozinho. Agora, eu vou vir pra próxima correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos.
Agora, eu vou na próxima alcinha. 1, 2, olha, aqui eu já puxei um fiozinho. 3, 4 e 5 pontos baixos. E eu vou fazer assim, contornando toda essa bolsa. E quando eu chegar aqui, olha, se você quiser, pode colocar um marcador bem onde a gente iniciou os pontos baixos. Esse aqui é o primeiro ponto baixo, para ficar mais fácil da gente trabalhar. E agora é só seguir fazendo. Em cada alcinha dessa, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui, no primeiro pontinho baixo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda e eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Eu vou tirar o marcador e agora a gente vai trabalhar pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu venho no próximo ponto baixo, e eu vou fazer aqui um ponto baixo, pegando só a alcinha de trás. Eu vou voltar o marcador só para eu identificar aqui o meu primeiro ponto, para ficar mais fácil para eu trabalhar. E aqui, nessa volta, eu fiquei com um total de 90 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, trabalhando na alcinha de trás, e eu vou permanecer com os mesmos 90 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui de base, e vou ficar nessa volta com os mesmos 90 pontos baixos, e quando eu chegar aqui no pontinho que eu deixei marcado, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Dei a volta toda em pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás, e eu cheguei aqui bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Eu vou tirar esse marcador. E agora a gente vai continuar fazendo ponto baixo, sempre na alcinha de trás do ponto. E apesar de ser um trabalho circular, a gente vai trabalhar virando a peça. A gente vai fazer voltas de vai e vem. Então, aqui eu vou vir bem no pontinho onde estava o marcador, venho na alcinha de trás, faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha para eu virar o meu trabalho. E agora eu vou trabalhar com a peça com o lado avesso da peça de frente para mim. Então, uma volta eu trabalho com o lado certo da peça de frente para mim, a outra volta eu viro o meu trabalho e trabalho com o lado avesso virado de frente para mim. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando sempre a alcinha de trás do ponto. E nessa volta eu permaneço com os mesmos 90 pontos baixos. Então, pegando a alcinha de trás do ponto, continuo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Aqui tinha um nozinho na minha lã, mas do lado certo tá certinho. E agora é só seguir fazendo ponto baixo para cada pontinho de base, pegando a alcinha de trás do ponto. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Aqui eu não coloquei marcador, porque a gente iniciou com correntinha, então vai ficar fácil da gente identificar, né? Porque ele fica mais alto. Eu dei a volta toda e eu cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Eu vou alongar o meu fio, vou cortar. E aqui eu vou puxar essa sobrinha para frente. Aqui, olha, onde a gente fez a correntinha para virar, eu vou vir bem no pontinho da frente. Vou passar a minha agulha de trás para frente e vou pegar esse arremate que eu cortei, passar aqui para trás. Vou vir aqui, olha, bem
no pontinho de onde está saindo o arremate e vou pegar esse arremate, passar aqui para trás para completar 90 pontos baixos. Então, eu faço esse pontinho falso aqui. Agora aqui, a gente está trabalhando com a parte do avesso de frente pra gente. E eu vou começar a trabalhar com a minha lã na cor branco. E agora aqui, com a minha lã na cor branco, eu vou virar o meu trabalho. Então, uma volta eu faço com o avesso de frente pra mim, a outra volta eu faço com o lado direito de frente pra mim. Então, essa sobrinha aqui, ela não vai ficar aqui desse lado. Eu vou ter que passar ela, olha, aqui por baixo, para passar ela para esse lado aqui, porque eu já vou arrematar nessa volta que eu vou fazer de branco, aqui com a minha lã na cor branco. Então, eu vou vir aqui, pegar aqui, ai, gente, cadê a ponta? Achei. E eu vou começar uns 2 pontinhos à frente desse pontinho falso que eu fiz. O pontinho falso tá aqui, eu vou vir 1, 2 e vou começar bem aqui, olha, bem onde eu tenho o nozinho da lã. E aqui eu vou colocar aqui a minha lã branca só na alcinha de trás. Faço 1, 2 correntinhas e essa correntinha eu vou usar para virar. Então, eu não vou contar como ponto, eu vou voltar nesse mesmo ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, trabalhando sempre na alcinha de trás do ponto. Olha, o pontinho falso que a gente fez, a gente dá uma puxadinha para ele não sair do lugar. E agora, eu já começo a arrematar a sobrinha do pontinho falso. E sigo trabalhando sempre na alcinha de trás. Pego só a alcinha de trás do ponto, faço um ponto baixo. Alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa volta aqui, eu vou permanecer com os mesmos 90 pontos baixos. E eu vou continuar trabalhando na alcinha de trás do ponto, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda em pontos baixos e essa sobrinha aqui, olha, depois é só a gente cortar a sobrinha do branco e a sobrinha do rosa. E eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Então, todas as vezes que a gente terminar uma volta e for iniciar uma próxima volta, eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem no pontinho que eu fiz para iniciar, uma correntinha. E eu tô trabalhando com o lado certo da peça de frente para mim. Fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho e agora eu vou trabalhar com o lado avesso de frente para mim. E eu vou voltar fazendo ponto baixo sempre na alcinha de trás. Pra gente ter esse efeito, eu vou mostrar para vocês. Pra gente ter esse efeito de sanfoninha, tá vendo, gente? Que linda que fica essa bolsa. Essa encomenda são 2 bolsas de Hello Kitty, são 2 irmãs. Então, uma eu já fiz e a outra eu tô fazendo aqui com vocês. Mas a gente vai criar esse efeito aqui, olha, de sanfoninha. Essa bolsa é maravilhosa. Então, agora, nós vamos seguir fazendo, olha, pegando a alcinha de trás do ponto. E agora, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E no 10º ponto baixo eu vou fazer
um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o aumento. 1 e 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa volta inteira eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento. Eu vou ficar nessa volta com um total de 100 pontos baixos. Então, eu vou completar essa volta, vou fazer todos os aumentos, 9 pontos baixos, no próximo aumento pela volta toda. Quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês para a gente fazer mais uma volta juntos. Eu dei a volta toda e cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar essa volta. Então, eu vou encerrar mais uma volta com vocês, iniciar mais uma volta e agora é só seguir fazendo. Aqui, nós ficamos agora com 100 pontos baixos. Então, eu concluí, cheguei no pontinho da correntinha. Eu vou fazer aqui, olha, bem na correntinha. Deixa eu pegar 2 alcinhas da correntinha para não ficar buraco na peça. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar com a parte da frente, de frente para mim. E eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E nessa volta, eu vou ficar com 100 pontos baixos, trabalhando sempre na alcinha de trás. E agora, gente, todas as voltas são voltas de repetição. A gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto e em todas as voltas eu permaneço com os mesmos 100 pontos baixos até eu ficar com um total, deixa eu contar aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 voltas. Cada ida e volta a gente faz um relevo desse aqui. Então, se eu tenho 17 relevos aqui, eu tenho 34 voltas. Então, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, sempre virando o meu trabalho e em todas as voltas trabalhando na alcinha de trás. Conta de vez em quando, gente, para ver se tá certinho os 100 pontos baixos no decorrer do trabalho, que a gente vai fazer o fundo aqui, olha, da bolsa, com a contagem certinha de pontos. Então, a gente tem que terminar essa bolsa com os 100 pontos baixos. Então, de vez em quando, conta para ver se tá certinho os 100 pontos baixos. E agora, eu vou fazer, então, os 34 pontos baixos. E quando eu concluir, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí as 34 voltas de ponto sobre ponto. E essa parte fica assim. Se você quiser a bolsa maior, é só fazer mais voltas aqui de ponto sobre ponto, de ida e volta de pontos baixos. Cada ida e volta a gente forma um relevo desse, mas você pode seguir fazendo. Eu fiz 34 voltas porque dá a medida exata da aplicação que eu vou usar, que é a Hello Kitty. A gente sobra um pouquinho aqui para fazer a abertura da bolsa e ela dá a medida certinha de 34 voltas. Mas se você for fazer com uma outra aplicação e a aplicação for um pouco maior, é só você fazer mais voltas. Você pode fazer quantas voltas for necessário. Você pode estar usando uma boneca de aplicação, um cachorrinho, um gatinho, a aplicação da sua preferência. E se ela for maior que a Hello Kitty, é só você seguir fazendo até ter a medida da peça que você vai usar de aplicação. Aqui, como é um amigurumi, é a Hello Kitty, mas você pode estar colocando boneca, qualquer outra
que você escolher. E agora que eu já tenho a medida da aplicação, eu vou cortar aqui o fio. E aqui eu vou dar um nozinho. A lã branca, a gente usa ela quase toda, sobrou um mínimo. Essa marca que a gente tem aqui atrás, olha, essa marca de onde a gente faz a correntinha para subir, eu vou colocar aqui o meu fio na cor pitaia. E agora eu vou dar um nozinho inicial. E eu vou vir aqui, bem aonde eu fiz o nozinho. E eu vou fazer 2 voltas só de pontos baixos. E essas 2 voltas, eu já vou aproveitar para arrematar esse fio. Essas 2 voltas com a cor pitaia, eu vou fazer pegando o ponto todo. Eu não vou mais trabalhar só na alcinha de trás. E aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E eu vou continuar com os mesmos 100 pontos baixos. Então, aqui eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer 2 voltas de 100 pontos baixos. E quando eu concluir essas 2 voltas, eu volto com vocês. Agora, pegando o ponto todo, tá? A gente vai dar finalização e acabamento para essa peça. Eu concluí as 2 voltas de pontos baixos e fiz o nozinho, cortei o meu fio e passei a sobrinha de arremate para o lado de dentro da bolsa, pra gente fazer esse arremate aqui pelo lado de dentro. E agora a gente vai colocar os marcadores, vai marcar aqui o fundo da bolsa. Então, a bolsa ficou pronta, gente. Olha que bolsa mais linda. E ela fica super leve, bem fechado os pontos, olha. Não tem perigo de perder, mesmo que seja pecinhas pequenas, pequenos objetos, não tem como cair da bolsa. Bem fechado. E muito, muito, muito leve. Mesmo colocando a aplicação da Hello Kitty com esse mesmo material, então, é uma aplicação muito leve. Nós vamos marcar o fundo da bolsa. Aqui é onde a gente tem essa marca aqui, olha, de onde a gente sobe a correntinha para trocar o fio, a gente vai se basear por ela. Então, a gente vai colocar ela bem no meio, assim, olha, dobra certinho. Ela tá aqui bem no meio. E eu vou ver nesse cantinho aqui. Nesse cantinho, eu vou contar a partir desse aqui da pontinha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar um marcador. Coloquei o marcador aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e coloco o outro marcador aqui. E aí, então, eu separei aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de marcador a marcador, eu tenho 10 pontos. E a gente vai marcar dessa mesma forma aqui do outro lado. Então, a gente manteve, ó, esse ladinho dobrado, é só contar do pontinho aqui da ponta, a gente conta voltando 1, 2, 3, 4, 5, põe o marcador, 5. Então, agora 1, 2, 3, 4, 5, coloco o marcador e a gente reservou 10 pontos de cada lado. Assim. Agora aqui, com o meu fio na cor pitaia, eu vou fazer um total de 42 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 42 correntinhas. Feito aqui as 42 correntinhas, eu vou pular uma, a da agulha, a próxima, 1, 2 e volto fazendo um ponto baixo.
para cada correntinha, até a minha última correntinha, ficando aqui com 40 pontos baixos. Eu fiz aqui 40 pontos baixos. Eu vou virar o meu trabalho. Eu vou vir aqui no último pontinho baixo dessa volta, pego a alcinha de trás do ponto, trago a laçada aqui para frente, faço um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo dessa volta. Então, eu tenho 1, 2, 3, e agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 40 pontos baixos, e eu vou fazer um total de 10 voltas de ponto sobre ponto. Então, são 10 voltas de pontos baixos, e em todas as voltas eu vou permanecer com os 40 pontos baixos. Se você costuma iniciar as voltas com correntinha, você pode fazer uma correntinha e virar o trabalho. É que assim fica mais certinha a lateral e mais fácil depois da gente aplicar na bolsa. Então, eu vou seguir fazendo aqui, vou fazer as 10 voltas de pontos baixos, e quando eu concluir as 10 voltas de pontos baixos, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Todas as voltas a gente tem que se certificar de estar ficando com 40 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e volto. Eu concluí aqui todo o fundo da bolsa. Eu fiz então 10 voltas de 40 pontos baixos, e agora eu não cortei o fio. Então, chegou aqui no finalzinho da última volta, eu não cortei o fio. Aqui agora eu já vou começar a unir o fundo da bolsa aqui na bolsa. Então, eu vou vir aqui, olha, bem no pontinho onde eu marquei. Eu fiz aqui um total de 10 voltas de pontos baixos. Então, para cada lateral de volta de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu separei aqui 10 pontos baixos, que é pra gente colocar a lateral. Então, eu vou tirar o primeiro marcador. Eu vou passar essa laçada, vou vir aqui, olha, bem aonde estava o marcador. Vou passar essa laçada aqui pra cima, para os meus pontos baixíssimos ficarem virados aqui pro lado da bolsa, não pro lado do fundo. Então, aqui eu vou vir no próximo ponto, eu entro aqui, olha, no ponto da bolsa, venho no ponto aqui na lateral de ponto baixo, trago a laçada, passo pelas duas alcinhas do ponto da bolsa, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ajusta bem esse ponto baixíssimo para depois não ficar falha aqui no fundo da bolsa. Venho no próximo ponto aqui da lateral, olha, eu fiz no primeiro, no segundo, agora no terceiro, trago a laçada, passo pelas duas alcinhas do ponto baixo da bolsa e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer assim por toda essa volta. A quantidade de ponto é exata, então não tem como faltar ponto, vai dar certinho. Olha, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e no próximo ponto da base. Trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. Então, agora é só contornar toda a bolsa em pontos baixíssimos, unindo o fundo com a bolsa. Olha, vai ficar dessa forma aqui. Então, aonde a gente faz aqui o ponto baixíssimo, ele fica viradinho pro lado de fora, assim, tá? E bem justinho, pra segurar bem aqui, olha, e não ficar espaço, nenhum espaço entre o fundo da bolsa e a lateral. Então, vai dar certinho a quantidade de pontos. Eu vou fazer todos os meus aqui, olha, passo nas duas alcinhas do ponto, venho bem na lateral
de ponto baixo, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. Vou dar a volta toda na bolsa, vou fazer toda essa lateral de pontos. Vou pegar certinho aqui na lateral para não sobrar ponto nem faltar. E passo e faço ponto baixíssimo. E essa união vai ficar assim, bem justo, bem certinho. E quando eu chegar no finalzinho dessa volta, eu volto com vocês. Dei a volta toda em pontos baixíssimos. E essa parte aqui da união do fundo da bolsa com a lateral fica assim, bem fechado. E aqui eu tenho os dois últimos pontos da lateral e os dois últimos pontos do fundo da bolsa. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aperto bem, para não ficar espaço. E no último ponto aqui, no último ponto aqui do fundo da bolsa, faço esse ponto baixíssimo. Passar o fio aqui pra cima, passo na laçada. E agora aqui, eu vou vir bem aqui, olha, no fundinho aqui da bolsa, bem na parte de trás, no fundo da bolsa, bem onde eu comecei aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou passar esse arremate para o lado de dentro. Vou fazer aqui um nozinho. E passo esse arremate todo para dentro da bolsa. Aqui mesmo nesse cantinho, pelo fundo. E essa parte ficou assim. Agora aqui a gente vai fazer o acabamento aqui de cima, da entrada aqui, da abertura da bolsa. E agora que a gente já tem a lateral definida, eu vou começar a fazer o acabamento aqui da parte de cima, aqui pela lateral da bolsa. Vou fazer aqui um nozinho. E eu vou vir aqui, olha, bem na alcinha. Aqui nos pontinhos puff nós temos essas alcinhas. Eu vou vir aqui nessa alcinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir no próxima alcinha aqui do pontinho puff, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha do pontinho puff, ponto baixíssimo e uma, duas, três correntinhas. No próximo alcinha, ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima alcinha do próximo pontinho puff, faço ponto baixíssimo e eu vou dar a volta toda faço uma, duas, três correntinhas. Na alcinha, faço um ponto baixíssimo e eu vou dar a volta na bolsa toda. Quando eu chegar aqui, no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda e eu cheguei bem na alcinha que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou vir bem no primeiro ponto baixíssimo aqui que eu fiz. Vou fazer aqui, junto com esse ponto, um ponto baixíssimo. E agora, eu vou vir para dentro dessa alcinha. Já vou arrematar essa sobrinha desse nozinho que eu fiz aqui. E eu vou fazer aqui um, dois, três e 4 pontos baixos. Vou para a próxima alcinha de 3 correntinhas. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Ficando assim, olha.
Na próxima alcinha de 3 correntinhas, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E eu vou contornar toda a abertura da bolsa, fazendo 4 pontos baixos em cada alcinha de 3 correntinhas que a gente fez aqui entre os pontinhos puff. Então, no próximo alcinha, 1, 2, 3 e 4. Na próxima, 1, 2, 3 e 4. E eu vou dar a volta toda. Quando eu chegar no primeiro pontinho baixo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. E eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar essa volta. E agora aqui a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Olha, a gente vai fazer trabalhando só na alcinha de trás do ponto. E eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando só a alcinha de trás. E depois eu vou virar a minha peça da mesma forma que a gente fez aqui, olha, toda o motivo da bolsa, nesses pontinhos sanfona. Eu vou fazer 3 voltas, essa e mais 2 de ida e volta, igual a gente fez aqui embaixo com o branco, pegando a alcinha de trás para ter esse mesmo efeito aqui em cima no acabamento. Então, eu vou fazer essas 3 voltas de pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás. E volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Então, chegando aqui pra gente virar a nossa peça, a gente sobe uma correntinha, vira a peça da mesma forma que a gente fez aqui com o branco, tá? Então, se você quiser pôr o marcador, olha, porque aqui eu vim fazer essa primeira volta direto. Na próxima, eu faço a correntinha para poder virar o meu trabalho. Vou fazer as 3 voltas de pontos baixos aqui do acabamento da abertura da bolsa. Dou um nozinho e corto o fio. E agora, a gente vai fazer a alça. E para fazer a alça, eu vou deixar uma sobra de mais ou menos a medida da palma da mão. Passo a agulha por dentro aqui, olha, do mosquetão. E vou pegar essa laçada que vem do novelo, passo e faço uma correntinha, assim. Agora, eu vou pegar esse arremate aqui e eu vou subir ele. Eu vou pegar a laçada que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo no arremate. 1, 2 e 3 pontos baixos, ficando assim. Aqui, eu não vou utilizar mais o arremate, mas eu também não vou cortar ele ainda, tá? Eu vou vir aqui, olha, eu tenho a primeira e a segunda correntinha que eu fiz para iniciar, o segundo ponto baixo. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto baixo, eu passo aqui, trago a laçada que vem do novelo, alongo e eu não fecho. Eu vou vir agora no primeiro ponto baixo que eu fiz. Trago a laçada do novelo, alongo e não fecho. Eu fiquei com as 2 laçadas aqui na agulha. Agora, eu vou laçar, tiro as 2 de uma vez, laço e tiro 2, assim. Eu vou voltar agora nessas 2 laçadas aqui, olha. Tá aqui, né? Eu tirei essas 2 aqui primeiro, depois eu tirei essas 2. Eu vou voltar nessas 2 que eu tirei primeiro. Trago a laçada que vem do novelo, laço e tiro as 2. Eu vou virar o meu trabalho assim. E agora, eu vou vir nessas 2 laçadas aqui, olha, do arremate. Então, eu passo nessas 2 laçadas, laço, trago essa laçada aqui pra frente, laço e tiro essa laçada. Viro o meu trabalho e agora eu vou passar nessas 2 laçadas aqui. Trago essa laçada, tiro essa laçada, viro o meu trabalho. É importante a gente virar o trabalho sempre na mesma direção. Laço, tiro essas 2 laçadas, viro o meu trabalho, passo nas 2 laçadas,
trago a laçada que vem no novelo, tiro essas 2 laçadas, viro o meu trabalho e agora é só fazer assim até você ter a medida que você achar necessária para sua alça. Laçadas, trago a laçada aqui para frente, laço, tiro essas 2, viro meu trabalho, passo nas 2 laçadas, trago a laçada aqui para frente, laço, tiro, viro meu trabalho e agora é só seguir fazendo assim até você ter a medida que você acha que vai ficar boa para sua bolsa. O arremate, depois que a gente terminar toda a alça, essa sobrinha de fio que ficou aqui, olha, depois que a gente terminar toda a alça, a gente passa ele aqui por dentro, alguns pontinhos e corta. Então, agora é só seguir fazendo. Terminei aqui, viro o trabalho, pego as 2 alcinhas, viro o trabalho, pego as 2 alcinhas, laço, tiro as 2 alcinhas da agulha, e agora é só seguir fazendo assim. Eu vou fazer o meu, e quando eu tiver a medida que eu acho necessária para a bolsa, eu volto e falo para vocês até que medida eu fiz a alcinha. Eu fiz aqui 60 centímetros de alça. Daqui, da alça, tá? Eu não tô contando o mosquetão. Só de alça mesmo. Deu um total de 60 centímetros só de alça. E agora, eu vou cortar o meu fio. Eu fiz 60 centímetros porque a bolsinha, ela é mais usada por criança, não que adulto não possa usar, ela é maravilhosa e você pode, inclusive, estar trocando a aplicação por uma aplicação de flores, ou pode estar usando essa mesma aplicação e pode usar tranquilamente, mas normalmente ela é mais usada por criança. Então, por criança, essa medida de alça serve tanto para a criança usar a bolsa transpassada, como vai servir também para a criança usar assim, ombro. E para isso, eu vou cortar aqui, olha, o meu fio, uma quantidade um pouquinho maior. Cortei o fio, eu vou pegar aqui, olha, vou ajustar aqui na agulha e eu vou fazer 2 correntinhas. Vou passar essa alcinha aqui, olha, pela agulha, essa argolinha aqui do mosquetão pela agulha. Trago aqui, faço um ponto baixo. Vou trazer agora, olha, o arremate aqui para trás. A gente vai fazer do mesmo jeito que fez aqui. Vou trazer o arremate aqui para trás. E agora eu vou fazer ponto baixo passando na correntinha e no arremate, olha, com um ponto baixo. Na próxima correntinha, no arremate, ponto baixo. E eu cheguei aonde eu inicio a alça. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou esconder os 2 arremates. O desse lado aqui e desse lado aqui também. Aqui, para esconder, a gente pega uma agulha mais fina. Agora aqui a gente pega uma agulha mais fina para não estragar a alça. Vou apertar mais esse nozinho e a gente vai passando, olha, com cuidado para não estragar a alça, essa sobrinha de fio por aqui, olha. A gente passa aqui a sobrinha de fio até a gente achar que tá bem seguro para dar um nozinho e cortar. Vai passando aqui para cima, olha. Passa aqui nesse outro. E vai fazendo assim. A hora que a gente achar que tá bem seguro, a gente acha um escondidinho aqui do fio, corta
e faz o arremate. Passar só mais nesse aqui, olha. Aí a gente veja se tá bom, não deixa repuxado. Deixa a alcinha assim, certinho. Agora aqui, bem escondidinho aqui embaixo, olha, eu vou fazer um nozinho e cortar essa sobrinha. Venho bem aqui embaixo, pego um fiozinho, ó, passo aqui, ó, bem aqui embaixo, faço um nozinho bem discreto e corto a sobrinha. Volto aqui, pontinho por cima, e essa sobrinha eu já posso cortar. Então, agora aqui, gente, é só a gente fazer esse mesmo arremate ali do outro ladinho. E colocar aqui na bolsa, olha, você vê onde você acha que fica melhor para colocar. Eu vou colocar desse lado aqui. Põe aqui na bolsa. Deixa eu pôr viradinho pro lado de fora, que esse mosquetão, ele é pequenininho e eu não quero repuxar fio. Então, a gente põe aqui. E aqui, que ela fica grandinha, olha, dá pra criança passar pelo ombro. Ou você pode usar uma argola articulada e você pode colocar, quando você pode colocar assim, opcional, tá? Eu vou pôr para o cliente ter duas opções de uso. Passa por aqui, põe a argola articulada aqui, olha. A argola articulada, onde eu havia colocado a alça. Essa aqui, ela fecha aqui junto com essa. E quando ela não quiser usar assim, no ombro, ela tem a opção de tirar uma daqui e usar transversal. Mas é opcional. Aqui agora, a gente vai costurar a aplicação, que é a Hello Kitty. Para costurar essa aplicação, você pode tanto costurar desse lado aqui, que é o lado onde a gente não tem, deixa eu arrumar a iluminação, desse ladinho aqui, que é o lado que tá liso, ou a gente pode costurar desse lado aqui, que é o lado onde eu tenho a correntinha que eu faço para virar a minha peça. Então, eu acho que para tampar essa correntinha e eu ficar com uma bolsa perfeita dos dois lados, visto que desse lado aqui eu coloquei até um tasselzinho, vou colocar um botãozinho aqui para abrir e fechar a peça. Então, eu vou costurar um botãozinho aqui. Você pode também estar usando uma pérola bem grande, um botão. Aqui, olha, é só a gente agora ver costurar a Hello Kitty. E agora aqui a gente vai costurar a Hello Kitty. E você pode, eu vou aumentar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui é onde a gente fez a correntinha para virar o trabalho. Quando a gente aplicar ela aqui, olha, a correntinha sobe, a correntinha vai sumir. Já tá bem no meinho, a correntinha já tá bem no meinho da bolsa, então a gente não precisa ficar medindo, é só aplicar ela na correntinha e a gente tem a bolsa com os dois lados perfeitos. Então, eu vou aplicar desse lado aqui, mas você pode aplicar do outro lado, caso você prefira. Ela tem a medida certinha dessa parte aqui, olha, que eu fiz. Então, eu vou começar a aplicar ela aqui, olha, nos pontos baixos. Essa parte de pontos puff aqui eu não vou colocar para não estragar os pontos puff. Então, eu vou vir com a lã branco e eu vou aplicar nessa parte branco. Então, aqui, como eu vou aplicar aonde eu fiz a correntinha, então eu não preciso medir, já tá no meio. E é só ir passando aqui, olha, na bolsa. Agora, eu vou aproximar para vocês verem como eu vou fazer essa costura. Então, já tá no meio, na bolsa, mede o meio da cabecinha da Hello Kitty e passa aqui, olha, na cabeça dela, prendendo ela aqui na bolsa.
puxa uma quantidade suficiente, e passa aqui na bolsa. Puxei ali, então eu entrei antes da costura, saio depois. E agora é só costurar ela aqui. Prendendo bem, olha, bem firme. Passei aqui, vou puxar bem para ela ficar bem firme aqui, olha. Tá? Ela tá bem firme. E agora eu sigo costurando nessa medida que eu optei por colocar na parte onde eu tenho a costura, então eu já tenho uma medida e eu vou passando a agulha, aqui olha, a costura tá aqui, passo desse lado, passo pela Hello Kitty, passo pela Hello Kitty, saio mais ou menos na medida da outra costura. Puxo com força, para ela ficar bem fixa aqui, e passo por dentro da bolsa. Assim, prendendo bem forte. Vou seguir prendendo, até eu prender bem essa parte aqui, olha, da cabeça. Passo na bolsa, passo aqui na cabeça da Hello Kitty. Puxo bem e volto por dentro da bolsa. Volto por dentro da bolsa. E agora eu vou seguir prendendo ela aqui, costurando, ó, escapou minha agulha. Mas eu vou costurar toda a Hello Kitty aqui na bolsa. E essa parte de costura é bem simples, ó, a gente segue costurando, vai prender bem mesmo, vai prender toda ela nessa parte aqui, tá? Então, eu vou seguir costurando a Hello Kitty aqui dessa forma, até embaixo, eu vou prender ela toda aqui na bolsa. Prendendo aqui e volto passando por dentro da bolsa. Então, é só seguir costurando, puxando bem para ficar bem forte assim, essa costura. Se você quiser, você pode voltar depois costurando. Eu vou prender ela até aqui embaixo, ó, e vou prender toda ela na bolsa, toda assim. Tá? Como a bolsa ela é leve, então ela contorna toda a Hello Kitty. Então, agora eu vou seguir costurando até embaixo e quando eu terminar de costurar a Hello Kitty, eu volto pra gente fazer só essa parte do fecho da bolsa. E agora que a gente fez a aplicação da Hello Kitty na bolsa, olha, eu apliquei ela todinha, costurei ela todinha, pezinhos, cabeça, todinha na bolsa. Eu coloquei um alfinetinho, que era para eu medir onde ia terminar a costura. Costurei ela todinha na bolsa. Agora a gente vai colocar o fecho da bolsa, que é a única coisa que tá faltando aqui. Você pode estar colocando 2 botãozinhos daquele de pressão, sabe? Aqueles de imã, aquele botãozinho imantado. Pode pôr aqui, olha, fica bem legal. Ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Aqui, você pode colocar, eu vou fazer o fechinho pelo lado avesso. E aqui na parte de trás, você pode estar colocando uma pérola dessa bem grande. Você pode pôr um botãozinho, olha, pode pôr um botãozinho aqui, desse botãozinho redondinho, fica bem bonito. Ou um botão comum, mas esse aqui fica bem bonito. Ou você pode estar colocando uma miçanga, eu escolhi essa daqui de coração, que ela tem um coraçãozinho no meio, ela é cor-de-rosa bem bonita. E ela vai ficar bem aqui, assim. Aqui, no caso, a gente vai medir da seguinte forma, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou virar aqui pela frente. E eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou colocar o fecho bem aqui. 1, 2, 3, 4. Vou colocar o marcador aqui.
E aqui eu conto 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar o marcador nessa direção aqui. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, eu vou pegar e eu vou vir aqui, olha, do lado certo da peça. E a gente fez aqui, para acabamento dessa peça, 2 voltas de pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás, fazendo ida e volta. Então, eu vou fazer esse fecho seguindo o desenho do acabamento. Então, eu vou vir na alcinha de trás, aqui onde eu coloquei o marcador. E vou seguir a proposta do acabamento da bolsa. Faço uma correntinha e uma de altura, porque eu vou virar esse trabalho. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, aqui onde eu tenho o marcador, eu vou trabalhar só na alcinha de trás, então nem vou tirar o marcador. Um ponto baixo. Uma correntinha e viro o meu trabalho. E agora eu sigo fazendo. Na alcinha de trás, tá? A gente vai seguir a mesma proposta. Olha, essa correntinha corresponde ao meu primeiro ponto, então vem no próximo. Vou seguir fazendo esse arremate. Um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás. E no último pontinho baixo, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, viro o meu trabalho. E sigo fazendo. Essa correntinha corresponde ao meu primeiro ponto, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E no pontinho da correntinha, eu venho aqui, olha, e pego a alcinha de dentro. Então, eu pego essa alcinha aqui. Um ponto baixo, uma correntinha, viro meu trabalho. E eu vou fazer assim, até eu chegar mais ou menos, olha, nessa medida aqui. Eu vou costurar, então, eu vou contar aqui também, olha. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. E aí, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui embaixo, eu vou costurar o fecho. Então, eu vou fazer até eu chegar aqui, olha, mais ou menos na altura, 1, 2, desse segundo pontinho puff. Depois eu falo pra vocês, então, quantas voltas eu fiz pra chegar até aqui e fazer o cordãozinho de correntinhas pra eu prender nesse botãozinho que eu vou colocar aqui. Aqui eu fiz 12 voltas de 4 pontos baixos, seguindo a mesma proposta da bolsa. Mantive aqui, olha, seguindo o acabamento aqui da bolsa. Então, se eu terminei desse lado, eu iniciei, então, o fecho na alcinha de trás. Agora, eu já posso tirar aqui o marcador. E eu fiz um total de 12 voltas de pontos baixos para o fecho. E aqui, eu costurei o botãozinho, uma costura comum de botão. Tá? Olha, é que esse botãozinho aqui, ele é de coraçãozinho, mas se fosse esse, por exemplo, é uma costura, acho que esse aqui fica até melhor. Eu fiz uma costura comum de botão, uma costura como a gente coloca um botão na roupa. Tá? Olha que esse aqui, os furinhos dele são aqui na lateral, então aqui eu fiz uma costura comum. E aqui, olha, como eu disse pra vocês, até chegar próximo da onde eu vou colocar o botão. Agora que eu já fiz as 12 voltas, eu vou fazer aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E eu vou vir bem no pontinho, no primeiro pontinho do outro ladinho aqui da alça. Vou fazer um ponto baixíssimo. Escapou aqui meu ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou medir se tá bom aqui pra mim a medida. Se fecha direitinho, olha. Se fica bem certinho.
Então, aqui, para a medida aqui desse botão que eu usei, 5 correntinhas é o suficiente. Se você tiver usado a pérola e precisar fazer 6 correntinhas, a quantidade de correntinhas suficiente para fechar no botão. Deu certinho? Então, aqui eu vou cortar o meu fio, fazer o nozinho desse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer e fazer todos os arremates. E a bolsa ficou pronta. Então, eu vou fazer todos os arremates dessa peça e volto agora com a bolsa prontinha, concluída. E ficou concluída a bolsa Hello Kitty. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!